Bom, essa questão ela fala da escala de um termômetro que mede de -20 até 50 graus Celsius, tá certo? E aí o que acontece? Esse termômetro ele tem uma certa escala. E o que ele vai dizer aqui na questão é assim, que para cada grau Celsius que ele sobe, ou seja, do 10 para o 11 graus, ele sobe 2 milímetros. Então, a cada grau Celsius que aumenta, essa partezinha aqui, que seria uma parte vermelha do termômetro, vai subindo 2 milímetros, tá? Para cada grau, ela sobe 2 milímetros. Para cada grau que ela diminui, ela desce 2 milímetros. Ele pede para a gente obter a função que expressa o comprimento da coluna de mercúrio desse termômetro, tá certo? Então, a gente sempre toma como referência o zero, tá certo? Então, vamos entender. A coluna, do jeito que ela está aqui no desenho, indo até o 10, a questão diz para a gente que ela daqui para cá, tá? Dessa basezinha até o 10, ela mede 122 milímetros. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa letra A é achar a medida da altura que ele vai ficar quando ele estiver aqui zerado. Porque o zero, como eu disse, é a nossa referência. Tá bom? Então vamos lá, ó. Com 10 graus Celsius, a coluna mede 122 milímetros. Então, qual vai ser a altura com 0 graus Celsius? 122, que é a altura que ela está com 10, que é o enunciado deu para a gente, menos 10 vezes 2. Por que menos 10 vezes 2? Porque do 10 até o 0, ele vai diminuir 10 graus. Então, daqui até o 0, ele diminui 10. Então, menos 10. Por que está multiplicado por 2? Porque cada um desses 10 graus Celsius que diminuiu, vai diminuir na altura aqui do meu termômetro 2 milímetros, tá? Então, essa é a altura quando ele está com 10, e aqui eu vou subtrair a altura desses 10 para deixar ele aqui no zero. 10 vezes 2, 20. 102 menos 20 dá 102 milímetros, tá? Tá M aqui, mas é milímetros, ok? Pois bem, então significa o quê? Que o termômetro, bem aqui, ó, daqui de baixo até o zero, que é a nossa referência, ele mede 102 milímetros. Agora a gente pode criar uma função com isso, tá? F de x igual a 102 mais 2x. O que é isso? Esse 102 aqui é a altura dele quando a temperatura está zerada, que no caso seria o F de zero, mais 2x. O que é esse mais 2x? Mais 2 milímetros para cada grau que ele aumentar. E se o grau for negativo, esse x vai ficar negativo e vai diminuir 2. Entendeu? Então, aqui é a temperatura, é a altura dele quando está zerado, mais 2, porque ele vai aumentar 2 para cada 2 graus que crescerem nesse termômetro. Aí eu coloco aqui do lado, para menos 20, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 50. Por quê? Essa fórmula ela só serve para medir nesse intervalo, entre 20 e 50, tá? Ó, ele vai do menos 20 até o 50. Ele não mede temperaturas maiores que 50 e nem temperaturas menores que 20, menos 20, tá certo? Então, coloque a função e esse intervalozinho aqui para limitar. Só nesse espaço que essa conta pode ser feita. Na letra B, ele quer a função inversa. Como é que eu faço a função inversa? A função ela é y igual a 102 mais 2x. Ó. No lugar do f de x, eu botei y. Tá? F de x e y é a mesma coisa. Onde tem y, eu troquei por x. E onde tem x, eu troquei por y. Tá? E aí eu vou jogar essa primeira parte aqui para o primeiro membro. Fica 102 mais 2y igual a x. O 102 está positivo, passa negativo. O 2 que está multiplicando o y passa dividindo. X sobre 2 não divide. 102 por 2 fica 56. Então, a função inversa é x sobre 2 menos 56. Tá certo? Na letra C, ele pede para a gente explicar, tá certo? O que está representado nessa equação da letra A. O que eu escrevi? Quando a temperatura for 0 graus Celsius, a coluna terá 102 milímetros. Ou seja, aqui, ó, quando ela tiver 102, quando ela estiver zerada, ela já vai estar na altura de 102 milímetros. Tá? Aí eu continuo. Para cada grau Celsius que aumentar, a coluna ficará 2 centímetros mais comprida, ou seja, a temperatura sobe, a partezinha vermelha do termômetro sobe, tá certo? Quanto mais a temperatura cai, menos o comprimento dele, né, mais o comprimento dele será reduzido. Ou seja,
Para cada grau Celsius, a coluna ficará 2 milímetros mais comprida. Para cada grau que diminuir, a coluna ficará 2 milímetros menor. É isso que eu expliquei aqui, tá? Porque na verdade eu estou explicando essa função. Essa letra C é mais complicadinha para descrever na hora da prova, tá bom? Mas essa outra parte ela é bem fácil e eu acho que ela vai ser bem cobrada lá.